Renan Santos, em uma análise renais, falou sobre a lógica de funcionamento do MBL e respondeu haters. Olha que interessante, você trouxe esse tema aí, a gente tá falando de pessoas interessantes. Esse é um outro cara, né? Ele já escreveu pra Valete uma vez. Ele falou: bem, pediram minha opinião sobre este trecho no qual afirmam que o MBL está tornando uma seita ou fazendo lavagem cerebral em prol de um projeto de poder. Honestamente, eu estranharia se não fosse assim. Desde pelo menos o clássico Sociologia dos Partidos Políticos, do Robert Michaels e outros teóricos do poder, é extremamente necessário impingir disciplina e coesão ideológica para que o movimento partido tenha alguma chance de chegar e se manter no poder. O MBL quer se tornar um partido político? Sim. Então ele quer o poder? Estranho se ele não quisesse. É óbvio. Qual é o sentido de montar um partido político? Porque para perder eleições, galera, vamos montar um partido, o nosso objetivo é ter o pior desempenho possível. Assim, a gente ouve essas coisas, né? É óbvio que assim, que é um raciocínio de retardado. Quando criticam a gente, é um raciocínio de retardado. E se a pessoa vai a público meter esse raciocínio de retardado, é porque ela tem um objetivo. E o objetivo não é parecer retardado. Quando um cara propõe isso, ele não quer ele não quer parecer retardado pros outros. Ele só quer tentar convencer os outros a serem retardados em conjunto, pra que juntos, tá, eles gerem um dano a nós. Porque se eles querem que a gente não haja de modo a chegar ao poder, portanto eles querem que a gente perca. E veja só, eles nos odeiam. Então é natural que quem nos odeia não queira que a gente chegue ao poder, né? São coisas meio lógicas. Então esses caras não querem parecer retardados. Eles só querem que a gente não se dê bem. Aí eles ficam tentando criar esses sustos morais. Não, o MBL tem um projeto de poder. O Renan falou num vídeo que ele quer que o Kim chegue ao poder. Não, eu tenho que falar, o Eduardo Bolsonaro tem que chegar ao poder. Porque é isso que eles querem que a gente faça. Eles querem que a gente puxe o saco dos caras deles, pô. É óbvio. Eu também falo, gente, o PL tem um projeto de poder. Eles querem que o Bolsonaro... Não, no fundo o PL tem um projeto de poder, sim. Eles querem que o Valdemar fique rico, né? Esse que é o projeto de poder deles. Mas o bolsonarismo tem um projeto de poder. Eles querem botar um membro da família, tá? E não o Kim. Que absurdo. Aí ele prossegue. E digo mais, se o MBL realmente almeja o poder, precisa estruturar ainda mais a coesão ideológica do movimento. Promover tratamento ideológico rigoroso e uma estrutura de ascensão na hierarquia do movimento para garantir o fluxo dos capazes dos postos importantes. Exatamente, João. Porque mesmo hoje, com a Academia MBL, com os treinamentos que nós temos, isso não está perfeito. Isso vai ter que sempre melhorar. Sempre melhorar. Temos que formar quadros novos, tem que formar lideranças novas e elas têm que ocupar posições de poder. Hoje a gente faz isso. Então, os caras eleitos, as pessoas que participaram das eleições, já são quadros muito bons. Eles começam a chegar ao poder, a gente começa a criar estruturas que permitam a replicação dos modelos. Então, assim, o Sandro tá montando uma estrutura de candidatos na Bahia e de jovens líderes na Bahia que estão matriculados na academia. Esses caras têm que ter coesão ideológica, lealdade ao projeto, ao grupo, não resistir às tentações. Mesma coisa as outras lideranças ao redor do Brasil. O projeto ele tem que gerar essa organicidade. E eu falo pra todos, tem que ser um projeto que vai chegar um momento que o Sandro será o nosso candidato a presidente, que o Bétega pode ser nosso candidato a presidente. E a gente tem que ser uma estrutura que tem que falar assim, ele será o nosso candidato a presidente não porque ele vendeu a mãe e deu um golpe interno, mas sim porque ele representa o nosso espírito de uma maneira tão intensa e faz tanto sentido no nosso sonho que é natural que seja o momento dele, sacou? E eu quero que o partido seja isso. Porque vai ter um momento de todos os caras. Todos os caras bons vão ter o seu momento. E é isso que nós precisamos ser, entendeu? E criar isso, que é uma orquestra, que é uma harmonia de vários instrumentos, é pra poucos. Desculpa. Isso eu tô falando assim, esse é o maior dos trabalhos. Pra não ser o PT, que todos os candidatos, todas as vezes que teve um candidato foi o Lula. E aí só não foi o Lula em 18 porque era o botaram Haddad, que ele tava preso. Não é isso, né? Ou aquela guerra regional do PSDB ridícula. Não vai ser isso. Então, é isso. Aí ele prossegue. Sob a confissão do Renan de passar o pano pro Arthur, não serei moralista, mas digo o seguinte: todo movimento que se leva a sério para tomar o poder mantém suas dissensões e autocríticas no seio do partido e faz o possível para proteger membros importantes de críticas exteriores. Pode ser hipocrisia ou algo imoral? Pode, claro. Ao longo prazo, isso importa para os objetivos partidários? Talvez nem tanto. Vamos aqui traduzir pra dentro da nossa realidade. Vamos supor que o Arthur tivesse... O escândalo do Arthur é que ele mandou um áudio em que ele explica, vamos dizer, crimes que ele comete. Olha, ele falou, olha, eu desviava emenda. Vamos supor, o áudio era sobre isso. Esta seria uma contradição que nós não estaríamos dispostos a atender. Inclusive, né, nós expulsamos ou tiramos membros do movimento de maneira muito natural. E várias saídas se dão de maneira discreta, mas por conta disso. Quem tá dentro sabe do que eu tô falando, né? Então nós não somos tolerantes com o absurdo. Então você não vai ver no seio da missão, tampouco no MBL, tolerância com o absurdo. Só que nós vamos fazer pesar. Ó, o Arthur não cometeu um crime, mas ele mandou um áudio muito ruim e ele gerou um dano irreparável ao nosso projeto, tá? Vocês precisam entender, o projeto do partido, o projeto das eleições de 22, tudo nosso foi atrasado. O Arthur atrasou a gente 4 anos. Você já parou pra pensar que o Arthur meteu um delay de 4 anos no nosso projeto, com aquele áudio dele? Já parou pra pensar? 4 anos o Arthur meteu. A gente pesou. Olha, vamos fazer
vamos botar aqui na mesa. Tá, o Arthur, o que ele fez não é um crime capital, então nós vamos defender o Arthur, porque o que o Arthur já fez por nós e o que o Arthur faz pro nosso projeto é muito maior do que o áudio. Portanto, nós pesamos e falamos, vamos fazer a defesa pública do Arthur, e avisamos a militância, vamos fazer a defesa do Arthur. Porque, veja, o que a gente tá propondo é uma decisão de adultos, né? Vocês acham que o valor do Arthur é medido pelo áudio, ou que a entrega do Arthur para tudo que nós acreditamos é maior do que o áudio? Se o áudio fosse sobre um crime que ele cometeu, o peso seria maior, vamos expulsar o Arthur. Agora, o áudio definitivamente não é maior do que o bem que o Arthur nos trouxe e que nos traz até hoje. Talvez o maior debatedor hoje do Brasil, um cara que destruiu aquela PEC bizarra que tava em debate, aquela do 6x1, um cara que destruiu, você lembra disso? A PEC da censura, ele destruiu o projeto em debate. Vocês me desculpam, o saldo do Arthur é muito positivo. Então nós falamos, vamos defender o Arthur, até porque nós ficamos lá fazendo autocrítica enquanto todo mundo arrancava o mandato do Arthur. E aí estávamos fazendo papel de bobo, um grupo político estava fazendo papel de bobo. E nós eminentemente perdemos um mandato inteiro naquelas eleições, ficamos marcados por toda aquela derrota, ficamos machucados politicamente, a terceira via perdeu, foi tudo um horror. Então, sim, nós precisamos fazer aquela defesa. E não há nada de errado nisso. Então eu defenderei o Arthur, e assim como defendi, falo pra defender. E fizemos certo. Agora, se fosse o caso de alguém que roubou, ou nos traiu a causa, ou nos roubou, todo mundo sabe o destino dessas pessoas. É rua. E sempre foi rua. Aí vem malandros, que tá aí aquele débil mental, né? Tem um débil mental nazista que fica falando isso. Vamos ver, tem um débil mental nazista que fica rodando esse tipo de material. Por quê? Não sei o que. Não, vocês querem criar confusão. Não tem confusão, Gustavo. A gente tá falando muito claro. Somos adultos, tomamos decisões. E nós sabemos quais são nossos limites. Aí eles querem vender que é assim, ó. Esse é o joguinho que o vagabundo fica divulgando. Não, porque o Renan vai roubar, né? O Kim vai roubar, a Amanda vai roubar e vocês vão ter que defender. Ninguém falou isso. Uma vez, durante o governo Bolsonaro, vieram falar que a gente roubava. E montaram uma operação policial que abriu todas as nossas contas, invadiu as nossas casas, tirou o dinheiro da conta do Movimento Brasil Livre, prendeu 2 pessoas que não tinham relação formal nenhuma com o Movimento Brasil Livre. E o que aconteceu é que ficou provado que nós éramos inocentes. E se a justiça, que naquela época eles estavam agindo de maneira injusta, tanto que o processo todo morreu, aquilo virou uma piada. A justiça mesmo não conseguiu capturar o que eles queriam, porque no fundo, aquela operação contra o MBL era pescaria probatória, e que não havia nada contra a gente. Aí esses caras, não, veja só, tem fichas fraudadas, vai pegar o processo. Quando a gente descobriu que fraudaram o ficha nosso, a gente falou, não, nós somos a primeira vítima. Nós somos a primeira, porque nós pagamos por essas fichas. Então, nós somos vítima. Nós mandamos desconsiderar, inclusive, as fichas que os cartórios validaram, falsificadas ou não, desses coletores. Quem faz isso? Eu não. Como dizem, né, os nossos inimigos, é achar.